Ô galera, tudo bem? Tudo ok? Eu tava olhando essas frutas aqui e tava pensando seriamente em fazer uma vitamina aí, um negócio bacana pra gente aí. Tomar um café da manhã, né? Já que esse vídeo está sendo gravado de manhã cedo, então seria uma boa. Pessoal, hoje o nosso tema ele está ligado aos recursos naturais. O que significa isso? Os recursos que a natureza vai nos oferecer de um modo geral. Se a gente fizer uma análise, se a gente prestar muita atenção, quase tudo que nós consumimos diariamente, né, é um recurso natural. É uma matéria-prima sendo ou não transformado. Por exemplo, essa banana aqui, que é da minha filha, né? Até deixar aqui, senão vai dar problema. Ela é um recurso natural que não sofreu transformação. O que eu posso afirmar para vocês? Essa banana, esse mamão, é um recurso natural. Ou seja, ele não sofreu nenhuma transformação, né? Mas se eu pego essa banana, por exemplo, e faço uma vitamina e boto essa vitamina numa caixa, vai ser o quê? Um produto já industrializado, um produto transformado. Então, de um modo geral, nós, seres humanos, o que vai acontecer? O que vai ocorrer? Nós sempre vamos seguir os moldes, o quê? Os moldes de dependência de algo. Eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas à minha volta, que não existe o quê? Que não existe indivíduo autossuficiente. O que significa um indivíduo autossuficiente? O que significa um ser autossuficiente? Eu, cristiano, né, professor cristiano, eu não dependo de nada e de ninguém. Se, por exemplo, eu estou com muita fome nesse exato momento, eu entro em concentração, penso lá no café da manhã, bonitão, e passou a minha fome. Ou se eu tenho a necessidade de quê? Se eu tenho a necessidade de beber água, estou com sede, venho do exercício físico para um determinado local e imagino ali a água naquele exato momento vai suprir minha necessidade. Pelo contrário, a minha sede vai aumentar cada vez mais, a minha fome tende a aumentar cada vez mais. Então o que nós podemos notar? O que eu posso afirmar para vocês? Nós, seres humanos, nós somos totalmente dependentes dos recursos naturais. Então, os recursos naturais, eles sempre tiveram importância na vida dos seres humanos. Desde aqueles seres humanos lá arcaicos, antigos, né, os primatas, lá, os homens nômades. Então, até os dias atuais, nós podemos notar que cada vez mais com a evolução das sociedades, com a urbanização, com a industrialização, nós somos cada vez mais dependentes aí de quem? Dependentes aí dos recursos naturais. Então, pessoal, não existe aí homem ou sociedade sem a dependência dos recursos naturais, sem a dependência vindo da natureza. Então, nós podemos notar isso, eu posso afirmar isso para vocês. Dentro da situação recursos naturais, nós teremos algumas subdivisões. Como assim, professor, subdivisões? Nós teremos os famosos recursos naturais renováveis, né? Aqueles que vão se renovar com o passar do tempo, de uma forma natural, de uma forma gradativa. Por exemplo, a água. A água, apesar de alguns estudiosos afirmarem que ela pode deixar de existir, ou seja, se a água deixar de existir, a vida automaticamente acaba, ela para de existir também, ela se renova automaticamente. Ela não precisa de quem? Ela não precisa da ação do ser humano aí para o quê, pessoal? Para a renovação. Olha só, a água tem a necessidade da renovação aí pela ajuda dos seres humanos. Outro fator que nós podemos notar é o solo, ele vai se renovar de uma forma que de uma forma gradativa, de uma forma devagar. As florestas, elas se renovam de uma forma que de uma forma lenta. Ou seja, se eu chegar num determinado local e retirar aquela vegetação e não mexer mais no solo, não construir cidades ali, não construir formas urbanas, automaticamente aquela vegetação ela tende o quê? Ela tende a nascer novamente. Então, isso são os recursos o quê? Os recursos renováveis. Eles vão se renovar, não é de um dia para o outro, tá? Se eu retiro uma vegetação, como eu acabei de falar, o que vai acontecer? Essa vegetação precisa de um tempo para nascer novamente, para crescer novamente. Então, renova o quê? De uma forma natural, como se fosse um crescimento natural, né? Como se fosse um nascimento. Uma árvore de 20 metros de altura, ela não nasce do tamanho
de 20 metros de altura. Ela vai ter um processo o quê? Ela vai ter um processo aí natural. Então, galera, esses aí são considerados recursos naturais renováveis. Eles se renovam de uma forma natural. Mas também nós temos os recursos naturais não renováveis. O que significa isso? Esses recursos, quando acabar aquela região produtora, aonde nós teremos aquele produto, quando aquela região findar, o que significa isso? Parar de produzir aquilo, quando a retirada for grande e não ter mais condições de aquele produto ali crescer, nascer, surgir. Então, o que nós podemos notar? O que eu posso falar para vocês? Esses são os produtos não renováveis aí. Ou seja, os produtos não renováveis, eles não vão nascer novamente. Não vai ser como uma vegetação, não vai ser como a renovação da água, não vai ser como a renovação do solo. Então, nós temos muitos produtos não renováveis. A gente vai identificar alguns agora. Por exemplo, petróleo. O nosso diamante negro, né, como é chamado. O petróleo hoje ele é considerado o quê? Ele é considerado aí o ouro negro. Ele movimenta o planeta de uma forma aí gigantesca. Só para afirmar aí, galera, a importância do petróleo, 65% de todos os meios de transporte mundiais usam derivados do petróleo. Ou seja, nesse exato momento nós temos aí, movimentação gigantesca pelo planeta Terra usando aí derivados do petróleo. Outro fator que não se renova é o carvão mineral. Se lembra do carvão mineral? Muito usado na primeira revolução industrial do século XVIII, aonde lá com o início da máquina a vapor, o surgimento da máquina a vapor, nós teremos o quê? Nós teremos aí o carvão mineral como uma fonte energética primordial para o desenvolvimento da primeira revolução industrial. Outro fator que nós temos, que eu posso afirmar para vocês, é o ouro, né? O ouro aqui no Brasil, ele foi o quê? Ele foi muito retirado lá, principalmente nas Minas Gerais, né? No período do século XVII, onde os portugueses conseguem aí descobrir o ouro em território brasileiro. Então nós podemos notar o quê? O que eu posso afirmar para vocês? Alguns produtos naturais, eles não vão se renovar. Eles vão ter a necessidade de quê, pessoal? Eles vão ter a necessidade de buscar aí outras formas para substituir aquele produto. Então, exemplo, daqui a alguns anos, nós teremos o quê, pessoal? Nós teremos aí a necessidade de substituir o petróleo como fonte energética. Alguns estudiosos falam que a vida do petróleo, nós teremos petróleo para daqui a mais 150 anos, no máximo 200 anos. Então, olha a necessidade aí de buscar uma fonte energética que vá ajudar as gerações futuras a se movimentarem pelo planeta aí. Então, nós temos a necessidade de buscar outra fonte energética, porque o petróleo, ele, como recurso natural não renovável, ele vai deixar de existir. Deixando de existir, nós teremos aí algumas dificuldades. Nós não, né? Porque eu aqui com 38 anos não vou viver mais 150 anos. Porém, as gerações futuras, elas vão ter o quê? Elas vão ter a necessidade aí de buscar essa situação de fonte energética aí para a melhoria e o bem-estar da sua vida e das suas sociedades. Então, pessoal, o que nós podemos identificar nessa aula aí? O que eu posso afirmar para vocês? O que foi proposto para vocês aí? Não existe ser humano autossuficiente. O que significa isso? Não existe aquele cidadão, aquele ser que fala assim, olha só, eu não preciso dos recursos naturais. Eu não bebo água, eu não me alimento, eu não preciso do sol, eu não preciso do movimento do planeta, né? Eu não preciso do ar. Ou seja, aquele ser autossuficiente, né? Que não precisa de nada e de ninguém, não precisa dos recursos naturais aí. Então nós podemos notar, eu afirmo para vocês, que todo ser humano, toda espécie de vida no nosso planeta, ela tem uma dependência dos recursos naturais. Até mesmo os animais. Os animais não são dependentes dos recursos naturais, ou seja, os animais não precisam se alimentar, não precisam comer, não precisam de oxigênio, não precisam de água.
Nós, seres humanos, seguimos a mesma plataforma dos animais. Nós temos o quê? Nós temos as necessidades dos recursos naturais. Então, os recursos naturais, eles vão ter uma suma importância para nós, seres humanos. Eles vão o quê? Eles vão nos levar a manter a nossa vida aí. Como eu mostrei para vocês no início aqui, ó. Mostrei essa banana bonita, esse mamão aqui, ó, oferecido por quem? Oferecido aí pela indústria? A indústria criou o mamão? A indústria criou a banana? Não. Isso é um produto que é um produto oferecido pela natureza que vai suprir as nossas necessidades. Então, todos nós somos o quê? Todos nós somos dependentes aí dos recursos naturais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido a matéria aí. Beijão do tio Cris e em breve nós estaremos juntos